Olá, torcida colorada, como vão todos? Colorado coerente. O jogo. Vamos falar um pouco sobre o jogo da Católica e algumas coisas que me deprimem no time do Internacional. Primeiramente é ver o Koldé. O Koldé é um baita técnico. Como é que ele pode ser tão burro em colocar dois jogadores que comprometem a equipe? São jogadores ruins, como o Musto e o Potker. A gente viu que no início do jogo o Inter teve boas chegadas com o Potker, incrivelmente, mas como ele é um jogador burro dentro de campo, taticamente um jogador imbecil, que a tomada de decisão dele é muito burra, ele deu 2 passinhos fraquíssimos pro meio da área que a zaga tirou. Eram chances boas que ele entrava a área dentro e dava uns passezinhos curtos, aonde ninguém conseguia chegar para concluir a gol. E o Musto foi vergonhoso, né? Porque o primeiro gol nasce de uma assistência dele pro time adversário. Aí ele pega a zaga desguarnecida e o jogador da Universidade Católica faz um gol ridículo. Ainda mais pela falha do goleiro, né? O goleiro tava tão bem, mas parece que quando alguma coisa tá dando tão certo, tem que vir para acontecer outra desgraça. Porque foi lamentável o gol que tomou. E foi o que o D'Alessandro falou. A gente estava jogando melhor. A gente estava sendo senhor das situações. A gente estava mandando no jogo com um time misto. A gente estava sabendo sofrer, estava cadenciando o jogo, não estava dando chances para a equipe da Católica crescer. Mas quando tu tem jogadores dentro de campo que não têm inteligência tática, que não anteveem uma jogada e eles estão dentro de campo, eles comprometem a equipe. E foi no que deu. O Musto é horrível, é péssimo jogador. É um jogador que é o ponto fraco do Inter. Outro é o Potker. O Potker, ele é um péssimo atacante, ele não produz nada. Porque o primeiro lance onde ele tentou dar de voleio, que ele poderia ter atingido o gol, ele caiu sentado, que nem um saco de merda. Lamentável, porque o D'Alessandro jogou bem, cadenciou, foi o nosso líder, soube ditar o ritmo do jogo. O Yuri Alberto foi outro, um jogador muito bom, um jogador inteligente, um jogador que disputava todas as bolas, fazia boas jogadas. Infelizmente perdeu um gol feito, desgraçadamente acho que faltou força. No passe do Edenilson, o Edenilson deu uma bola para ele assim que se ele cortasse, o zagueiro passava liso e ele poderia chutar a gol ou passar pro atacante. A gente teve boas situações com o Rodinei, até o Rodinei, que é fraco, que é um jogador que quebrou bem o galho, que é um jogador razoável, bem limitado, quebrou o galho. Mas Musto e o Potker comprometem, não produzem nada. E eu não consigo entender porque o Koldé insiste em colocar esse jogador horroroso, porque ele já nos comprometeu em Grenal, tomando cartões vermelhos bobos, burros, que sem necessidade, porque ele é um jogador besta, é uma besta humana esse Musto. Ele faz falta sem necessidade, ele não cerca o marcador, ele chega que nem um cavalo, ele não tem... Ele não pode vestir o manto do Internacional. É incrível a capacidade que ele tem de fazer merda e fazer com que a equipe acabe comprometendo os resultados, porque era um jogo onde a gente podia ter ganhado. A gente estava melhor que esse time do Católica, que é nada mais que razoável. Mas só que é nessas desgraças que a gente acaba comprometendo um ano inteiro. Porque se a gente tem um jogador como o Vergara, por exemplo, jogador do América de Cali, que é um puta jogador, e tira o Potker, a gente poderia ambicionar coisas muito maiores caso a gente não tivesse nossos titulares.
porque esse é o ruim quando tu substitui as peças, porque o time misto, ele não foi mal, mas aquelas duas laranjas podres do Musto e do Potker comprometeram o jogo. E infelizmente o Cuesta, que não fez uma má partida, ele não foi mal, mas quando o jogador está numa fase ruim, tu tem que simplificar mais, porque foi lamentável o que ele fez, cara. Às vezes tu tem que tentar ler como é que tá o jogo, como é que tá o panorama. O jogo tá pegado e ele insiste em fazer jogadinha sei lá, que ele queria fazer. Queria dar uma de Messi, não precisa sempre querer enfeitar demais. Esses enfeites podem nos fuder em competições preponderantes. É incrível como determinados jogadores colocam resultados no lixo, porque o jogo em si não foi ruim, mas só que foi aquela coisa que o D'Alessandro disse aos 30 minutos. A gente colocou a Universidade Católica no jogo. E a gente tem que ter mais calma, tem que cadenciar mais o jogo, às vezes, porque Marcos Aurélio é outro que entrou mal, infelizmente. Não foi um jogo bom, errou passes, não conseguiu acompanhar o ritmo dos outros jogadores que entraram fazendo jogadas interessantes, de situações possíveis para o Inter fazer gols. Porque a gente vê a diferença. O Edenilson entrou e movimentou o time, o toque de bola melhorou, ele é um jogador mais inteligente, porque aquele lance onde ele pega a bola e vai em direção ao gol e se posiciona mais no meio, assim, para dar opção para os outros jogadores se posicionarem. A gente vê a diferença de jogadores que podem fazer tu ganhar jogos e campeonatos e jogadores horríveis como o Potker e o Musto. Imagina se a gente não tiver... o Leandro Fernandes seria muito melhor que aquela porcaria do Potker. Ele faria coisas diferentes, porque o Leandro Fernandes ele pode ter ido mal no América do México, mas é que ele tomou uma sarrada por trás e ele perdeu a cabeça. Mas ele é melhor jogador. Às vezes ele é um pouquinho fominha demais e não passa a bola, mas ele proporciona jogadas melhores, ele bate melhor na bola, tanto que um dos gols do Inter contra o Sport foi dos pés do Leandro Fernandes. Eu espero que o Codê pare de fazer merda e pare de colocar jogadores horríveis que comprometem o time e que não rendem nada.